Ok. Olá, boa noite a todos. Você que estiver nos vendo aqui hoje à noite, você que estiver nos vendo posteriormente, bom dia, boa tarde para você. Bom, nós vamos dar início a mais uma aula da nossa escola F5 e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre os questionamentos da vida. Aliás, nós vamos falar especificamente sobre um questionamento da vida, um dos maiores questionamentos da vida. Nós vamos falar sobre o porquê nós sofremos. Amém? Eu acredito que essa é uma dúvida que todas as pessoas têm ou já tiveram ao longo da sua vida. Quantas vezes nós nos perguntamos, né, por que a gente sofre? Ou por que a gente sofre tanto? Qual que é a razão do nosso sofrimento? E será que o nosso sofrimento tem relação com Deus? Como Deus lida com o sofrimento? Como que Deus olha para o sofrimento? Então a gente vai tentar responder, se não esgotar o assunto, tentar responder um pouquinho dessas dúvidas e esclarecer um pouquinho desses sentimentos que nós temos em relação a esse assunto, amém? Então, antes da gente iniciar, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo nesse momento. Gostaria que aí onde você estivesse, você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça, se possível, né? Talvez você esteja ouvindo essa aula no ônibus, no ambiente de trabalho, em algum outro local. Pelo menos volte a sua atenção alguns segundos para Deus, amém? Deus, nós damos graças ao Senhor, Deus, nesse momento. Te agradecemos porque o Senhor tem nos dado a rica oportunidade de meditarmos um pouco mais a respeito da Sua palavra, Senhor. E tem nos dado a oportunidade de aprendermos mais de Ti. Senhor, nesse momento eu peço que o Senhor continue a ministrar em nossos corações. Que o Teu Espírito Santo nos leve, nos conduza a um lugar de conhecimento e de sabedoria, Pai. Que sejamos enriquecidos pela verdade que há na palavra do Senhor. E que sejamos edificados, Pai, até que chegamos à estatura do varão perfeito, como a Tua palavra nos garante, Pai. É o que nós te pedimos nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Então vamos falar um pouquinho sobre o sofrimento, né? Vamos começar pelo significado. O que significa? Existem inúmeros significados a respeito desse assunto. É um assunto muito complexo. Eu trouxe um aqui que popularmente eu acho que vai ser o mais comum. Vai ser aquele que nós lidamos com mais frequência, algo que nós saberíamos descrever com mais facilidade. E o significado de sofrimento é algo que é caracterizado pela dor, está relacionado a um mal-estar e também à infelicidade de uma pessoa, não é verdade? Geralmente esse sofrimento ele vai estar associado a coisas negativas, mas assim, inúmeras condições, inúmeras coisas podem causar o sofrimento, não tem uma situação específica que leva ao sofrimento, pode ser inúmeras coisas. Então, assim, o sofrimento pode ser subjetivo, pode ter N motivações e N situações que causam o sofrimento. Também nós podemos relacionar o sofrimento à tristeza e ao pesar. Eu acho que isso é o mais comum. A gente, na maioria das vezes, associa o sofrimento a algo que nos traz profunda tristeza, algo que vem com muito pesar sobre a nossa vida. Mas, enfim, sofrimento é algo que a maioria das pessoas já sabe o que é, já passou por isso, já sofreu algumas vezes, ou talvez ainda está sofrendo, sofre constantemente por N motivos e N razões. Por que o sofrimento seria necessariamente um problema? Por que o sofrimento seria uma coisa a qual nós nos preocuparíamos, ou deveríamos nos preocupar em responder essas questões? Bom, como eu disse, o tema dessa aula também é relacionado aos questionamentos da vida. E um dos questionamentos que nós temos é em relação ao sofrimento. Nós questionamos também em relação à morte, questionamos em relação a muitas coisas, a desigualdade nesse mundo, a injustiça, as diferenças que tem nesse mundo de pessoas para pessoas, não é verdade? Já parou para pensar que se você tivesse nascido na mesma família que você nasceu, no mesmo ano, na mesma data, porém em um país, ou talvez até mesmo um estado diferente, a sua vida poderia ser completamente diferente? Uma criança que nasceu, de repente, aqui no Brasil, nos anos 90, e levou uma vida simples, se ela tivesse nascido no mesmo período, nos anos 90, de repente no Afeganistão, ela teria uma vida completamente diferente. Se ela tivesse nascido nos Estados Unidos, em Nova York, na Califórnia, outra vez na Inglaterra, na Suíça, a vida dela seria completamente diferente, não é verdade? E às vezes a gente fica se perguntando por que a vida é tão desigual, por que o mundo é tão injusto. São N questionamentos que a gente faz, e um deles, as quais nós escolhemos aqui, é a respeito do sofrimento. Porque nós perguntamos constantemente, por que a gente sofre? E isso se tornou um problema.
A partir dessa pergunta, a gente tem um problema a ser resolvido, a ser solucionado. Então, assim, esse é um tema complicadíssimo, é um dos assuntos mais controversos em todas as escrituras, não só nas escrituras, em todo debate, em toda roda de conversa. Mas se tem uma coisa que eu acho interessante, é que a Bíblia, ela encara esse problema de frente. A Bíblia vai encarar o problema do sofrimento de frente, a Bíblia não tem medo de esconder essa realidade. Alguns têm dúvidas em relação ao caráter de Deus por causa disso, mas a Bíblia não tem problema nenhum em lidar com o sofrimento. A Bíblia encara isso de frente. Em muitas histórias bíblicas a gente vai ver o sofrimento presente, a gente vai ver Deus lidando com o sofrimento, homens e mulheres de Deus lidando com o sofrimento, encarando o sofrimento, buscando resposta para o sofrimento, obtendo resposta para o sofrimento. Então o sofrimento é algo que a Bíblia encara de frente. Então nós como cristãos também não devemos ter medo de encarar essas perguntas, certo? Em todo o tempo Deus não vai esconder essa realidade. E em momento algum nós vamos ver Deus fugindo disso, de responder essas dúvidas. Então a gente entender um pouquinho mais isso vai nos ajudar a entender a forma com que Deus e como os filhos de Deus lidam com o sofrimento. Amém? Então vamos direto ao X da questão, talvez a cerne desse assunto, o ponto principal. O sofrimento ele se torna um problema a partir do momento que nós cremos em Deus, pois de certa forma vai haver um contraste do sofrimento para com a natureza de Deus. Como assim, pastor? Olha, como pode um Deus que é amoroso permitir que o sofrimento continue no mundo que Ele mesmo criou? Sendo que Deus criou todas as coisas, e esse Deus é amor, como a Bíblia diz, como Ele pode permitir o sofrimento? Outro ponto, se Deus ele é todo poderoso, tem todo o poder, e se Deus é bom, extremamente bom, por que Ele permite que ocorra a maldade no mundo? Então esse é o X da questão, por isso que muitas vezes o sofrimento se torna um problema para nós. Por isso que muitas vezes o sofrimento vem mexendo com a nossa fé. Por isso que essa pergunta, muitas das vezes ela precisa de uma resposta bíblica e coerente, porque quando nós estamos vivendo bem, quando nós não estamos em situações de sofrimento, a gente lida com isso com uma tranquilidade, é fácil dizer que tem fé. Mas quando nós estamos sofrendo, nós começamos a questionar essas coisas. Poxa vida, por que Deus me permite passar por isso? Poxa vida, por que Deus me permite viver essa situação? Poxa, mas eu ouvi dizer que Deus é bom. Como que Deus, sendo bom, Ele lida com o mal, permite o mal? Por que Ele não extingue o mal de uma vez por todas? Poxa, eu ouvi dizer que Deus é todo poderoso, que Ele tem todo o poder. Se Ele tem todo o poder, Ele pode acabar com o sofrimento do mundo. E por que Ele permite que a maldade ocorra? Então esse é o X da questão, esse é o ponto principal da qual nós vamos tentar responder um pouquinho disso aqui nessa aula. Tá bom? Outra pergunta que ocorre com muita frequência é: o cristão, aquele que está em Cristo, aquele que está em Jesus, aquele que tem uma verdadeira aliança com Deus, ele pode sofrer? Será que o cristão pode sofrer? Essa é uma pergunta que também nós fazemos com frequência. Alguns grupos de ministros, de religiosos, eles vão afirmar que o cristão não pode sofrer. E na minha opinião isso é um equívoco. Alguns desses grupos dizem que se o cristão sofre, provavelmente ele está em pecado. E eu acho que essa afirmação, não tenho certeza, essa afirmação ela é mentirosa. Ou pelo menos parcialmente mentirosa. E aquilo que é parcialmente mentiroso, no final das contas, é uma mentira. Isso é um grande equívoco, uma interpretação errada. O cristão ele pode sofrer, ele pode passar por sofrimentos. E isso não significa necessariamente que ele está em pecado. Porque Jesus ele disse para os seus discípulos as seguintes palavras. Ele afirmou justamente o contrário disso. Em João capítulo 16, verso 33, ele disse o seguinte: estas coisas eu vos tenho dito para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha que interessante, parece até meio paradoxal isso. Jesus disse que aquilo que ele estava dizendo para que os discípulos e também nós tivéssemos paz. Então as palavras que viriam na sequência seriam palavras que trariam paz. E as palavras que trariam paz, e também relacionado, é claro, com as palavras anteriores que ele já estava dizendo, fechava justamente dizendo o seguinte: vocês vão passar por sofrimento. Sabe, e isso, ao mesmo tempo que isso parece ser paradoxal, isso é confortante, porque o próprio Jesus está dizendo para nós: simplesmente tenham bom ânimo.
Então, assim, o cristão ele pode passar por sofrimento, não significa que ele está em pecado, necessariamente dizendo. O cristão pode vir a sofrer. Então, a afirmação de que um cristão não sofre, ela é mentirosa. E a afirmação de que todo o sofrimento que o cristão passa está relacionado ao pecado ou uma vida de pecado também é um equívoco. Certo? E aí eu vou esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto. Nós precisamos fazer uma distinção clara entre pecado original e pecados, uma vida de pecado. É um grande erro a gente atribuir a causa de todo o sofrimento aos nossos pecados. Se eu atribuo como causa do sofrimento, seja um sofrimento temporário que eu estiver vivendo, ou seja um sofrimento de uma vida inteira, se eu atribuo isso à consequência de pecados, eu posso estar colocando um fardo muito grande nas pessoas. Eu posso estar colocando sobre as pessoas que estão ainda iniciando a caminhada na fé um fardo muito pesado. Um fardo que talvez seja difícil demais de suportar. Porque muito do sofrimento que a gente passa, a gente não tem uma explicação, pelo menos de imediato. De fato, o pecado original, aquele que é consequência da desobediência de Adão, de Eva, esse sim ele trouxe consequências terríveis para a existência humana, para o homem. E esse pecado original, ele fez uma ruptura na ordem natural que Deus havia estabelecido, potencializando ainda mais o sofrimento humano. E aí nós precisamos distinguir claramente isso, o pecado original, esse que é fruto da natureza do homem, a qual nós nascemos como pecadores, e precisamos de Jesus Cristo como segundo Adão, para romper com isso, para nos levar a uma vida agora para com Deus, para com os pecados que são as práticas, as falhas do dia a dia, as transgressões que nós cometemos à medida que nós vamos desobedecendo os mandamentos e estatutos de Deus. Amém? Então, se nós fizermos claramente essa distinção de pecados, atos que nós praticamos, e pecado natural, pecado original, que é a nossa natureza, de pecadores, de desobedientes, a gente vai tirar esse fardo de cima das pessoas, tá bom? Então, assim, o pecado original, todos nós nascemos pecadores. E só Jesus pode nos reconciliar novamente para com Deus. Esse sim trouxe sofrimento para o mundo. Muitos sofrimentos, dores, mortes e etc. Agora, os pecados do dia a dia, nem sempre eles vão trazer de imediato um sofrimento para nós. E nem sempre eles são a causa de algumas coisas que nós padecemos. Nem sempre é porque nós praticamos algum ato de transgressão que de imediato vai vir um sofrimento para nós. Tá bom? E a gente precisa entender isso. Ficou claro? Eu acredito que sim. E quando a gente distingue pecado original para pecados, a gente vai ter um alívio nesse sentido de não carregar um fardo. Porque senão toda vez que você sofre, que acontece alguma coisa com você, você pensa, meu Deus, eu fiz algo de errado. E não é necessariamente isso. De repente alguém que você ama partiu, morreu de uma forma trágica e você fica pensando imediatamente qual foi o pecado que levou aquilo. E de repente não é necessariamente isso a causa. Tá bom? Então, uma vez que a gente entende isso, a gente vai ficar muito mais tranquilo em saber lidar com esse assunto. Agora, a gente também precisa entender que os nossos pecados, práticas, se nós não soubermos lidar com eles, eles podem levar sim a um nível de sofrimento, como consequência. Então vamos entender melhor o assunto. Sofrimento e a queda. A palavra de Deus diz no livro de Gênesis, o Senhor disse à mulher, eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento, a tua concepção. Então Deus está falando com Eva aqui. Agora é o seguinte, quando você for ter filhos, a dor que você sentia vai ser potencializada, foi multiplicada por causa do pecado. E Deus continua dizendo, com sofrimento você terá filhos. Então assim, parece que antes da queda as coisas... Parece que a gente tem a impressão que no texto que antes da queda as coisas deveriam ser diferentes. E essa queda potencializou o sofrimento que viria sobre a mulher. Deus disse para Adão, olha, porque você escutou a voz da sua mulher e comeu da árvore da qual te ordenei dizendo que você não deveria comer, agora a terra está amaldiçoada por tua causa e com o sofrimento você vai comer dela todos os dias. Então assim, o pecado original trouxe um nível de sofrimento que não deveria vir sobre o homem. Depois Deus continua dizendo ali em Gênesis 3, 16 ao 19, Ele está dizendo sobre os espinhos, sobre as dificuldades que a terra teria para produzir, que as ervas do campo, tudo aquilo que deveria ser muito fácil para o homem ali no jardim, agora vai vir com sofrimento, como consequência da desobediência
dele para com Deus. Então, quando eles obedecem à ordem de Deus ali no jardim, eles abrem a porta para um nível maior de sofrimento e de aflição na existência da vida do ser humano, certo? Então, nós podemos dizer, de certa forma, que o pecado original, ele trouxe muito maior sofrimento ao mundo. Coisas que nós talvez não precisaríamos viver, ou não precisaríamos passar por consequência do pecado original. Isso está sobre toda a humanidade, certo? E dentro disso nós podemos entender claramente que quando nós desprezamos a Deus, isso causa sim sofrimento. O desprezo a Deus, ele vai atrair sofrimento para nós. E nós podemos citar como exemplo do rei Davi. O rei Davi é um homem ele é um homem exemplar. Embora a história de Davi seja muito contraditória, e isso eu acho interessante nas Escrituras, que a Bíblia não tem medo de expor nada, e a Bíblia não tem nada que esconder. Em todo tempo a Bíblia vai revelar homens e mulheres que têm vidas contraditórias, homens e mulheres que são simples, e que no seu viver no dia a dia, eles vão demonstrar as suas fragilidades, e as Escrituras não têm medo de expor isso. Os homens que foram inspirados por Deus para escrever o texto bíblico, eles não tiveram que ocultar essa realidade. E isso é encorajador para nós, porque sendo nós homens e mulheres simples, a semelhança desses homens, nós também podemos confiar que Deus pode nos usar. E Davi é um exemplo nesse sentido, porque Davi teve momentos nos quais ele foi muito usado por Deus, mas teve momentos nos quais ele caiu terrivelmente. E ali em 2 Samuel 12, do verso 9 em diante, você vai ver a palavra de Deus falando das consequências do desprezo de Davi para com a vontade de Deus. A palavra de Deus diz assim, quando o profeta vai exortar Davi: porque você desprezou o mandamento do Senhor para trazer o mal à sua vista, tu matastes Urias, o heteu, com a espada, e tomou a sua esposa para ser a tua esposa, e o mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, ou seja, por consequência disso, a espada jamais vai se apartar da tua casa. Por quê? Porque tu me desprezaste e tomastes a esposa de Urias, o heteu, para ser tua esposa. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei o mal contra ti a partir da tua própria casa. Então essa passagem você conhece muito bem, quando Davi arma toda aquela situação para ficar com a esposa de Urias, para encobrir o seu pecado. A palavra de Deus diz que, por consequência do desprezo de Davi à vontade de Deus, isso atraiu sofrimento para a sua causa. E quando nós vemos os próximos capítulos dessa história, aquilo que vai se desenrolar a partir dos filhos de Davi, da sua posteridade, nós vamos ver que aquilo trouxe grande sofrimento para a sua família. Então, a partir das Escrituras, nós podemos entender que sim, se nós desprezarmos intencionalmente, conscientemente a vontade de Deus, isso pode atrair o sofrimento para nós e para a nossa família. Um ato consciente, nós precisamos saber o que nós estamos fazendo. Sabe, Davi sabia o que ele estava fazendo, e isso trouxe consequências terríveis para ele, para a sua casa e também para o povo de Israel. Agora, uma outra questão que nós devemos definir muito bem: seria Deus alguém vingativo? Seria Deus alguém castigador? Porque as pessoas usam muito esse argumento. Por isso, falar de sofrimento é um grande problema. Porque as pessoas rapidamente pensam assim: mas o Deus cristão é um Deus vingativo. O Deus cristão é um Deus castigador e está sempre pronto a castigar os seus filhos e etc. Como se Deus estivesse ali em cima com um chicote, olhando a gente assim que a gente errasse, ele balançasse o chicote da aflição e mandasse algum fardo sobre nós. Não, não é bem isso. Esse é um argumento que muitas pessoas usam para acusar Deus. Só que nós não podemos nos esquecer que um dos atributos de Deus é a justiça. Quando você tiver uma oportunidade, você estude sobre os atributos de Deus. E dentre tantos atributos que Ele tem, como santidade, como bondade, ali também há a justiça. E Deus, sendo justo, por muitas vezes o peso dessa justiça, que é pesada demais, cai sobre nós. Não é que Deus quer nos castigar, é que Deus, sendo justo e tendo estabelecido a justiça, muitas das vezes a consequência dos nossos próprios erros recai sobre nós. E essas consequências, por muitas vezes, são pesadas demais, e nós temos a impressão de que Deus está nos castigando.
E constantemente você vai ver, inclusive, alguns homens de Deus na Bíblia dizendo que Deus os afligiu, que Deus os castigou. E em alguns momentos esse castigo nada mais é do que a própria justiça de Deus sendo derramada sobre esses homens. Simplesmente eles estão recebendo as consequências das suas próprias atitudes. Mas Deus, ele é tão misericordioso e tão bondoso que, mesmo sendo justo, ele deixou para nós uma solução que em muitos momentos pode aplacar a justiça divina, pode retardar a justiça de Deus sobre nós. Deus é misericordioso. E ele nos diz assim, Provérbios, capítulo 28, verso 13: o homem que encobre a sua iniquidade, esse não prospera, mas aquele que confessa os seus pecados e se afasta dele, Deus terá misericórdia. Olha como que Deus é maravilhoso, irmãos. Então, assim, sendo Deus justo, sendo a justiça muitas vezes pesada demais, Deus ainda assim providenciou misericórdia para nós. E Ele nos dá a promessa, a garantia de que se nós confessarmos os nossos pecados, se nós nos afastarmos dos nossos pecados, Ele é misericordioso para nos salvar e nos ajudar. Então Deus não é um Deus vingativo, castigador, apenas como muitos pensam. Amém? Então vamos lá. Seria então Satanás o causador de todo sofrimento? Coloquei esse meme ali que é bem famoso, essa figurinha, de um filme muito antigo e virou moda na internet. As pessoas sempre colocam, né, o capiroto, o cramunhão, coisa ruim, assoprando ali no ouvido da menina, e é mais ou menos isso que acontece. O inimigo muitas vezes fica soprando, vai lá e faz isso. Então seria então Satanás aquele que causa todo sofrimento? Também não. Claro que não. Nem todo sofrimento é consequência das obras de Satanás. Porém, ele sempre vai procurar ocasião para nos fazer sofrer. Ele sempre vai procurar uma maneira de tirar proveito disso para que a gente venha sofrer. E olha o que a palavra de Deus diz em 1 Pedro 5, 8 e 9. Meus irmãos, sejam sóbrios e vigiem. E sobriedade, meus irmãos, sobriedade está diretamente ligada a gente ter o controle. Sabe, vamos tentar usar um exemplo didático. Uma pessoa que está sóbria, automaticamente ela não está bêbada, não está dopada, não está sem controle. Ela tem seus sentidos plenos, certo? Alguém que não está sóbrio é alguém que provavelmente está o quê? Ou bêbado, ou dopado, ou tem os seus sentidos deturpados ali por alguma coisa, seja uma substância, seja uma situação. Então, quando Pedro está falando, sejam sóbrios, ele está falando assim, vocês precisam estar com seus sentidos plenos, vocês têm que estar bem atentos, sabe, com o olfato apurado, com a visão ajustada, com a audição sensível, com o paladar, contato, tudo em ordem, com equilíbrio, sabe, não bambeando, não duvidando, não divididos em dois pensamentos, certo? Então é isso que Pedro estava dizendo, sejam sóbrios e vigiem. Então, para que a gente possa evitar o sofrimento, a gente também tem que estar atento às setas do inimigo, porque ele vai sempre procurar uma ocasião para nos levar a sofrer. Pedro continua dizendo, o diabo, que é inimigo de vocês, ele anda ao derredor, rugindo e procurando a quem ele possa devorar. Contudo, resistam, permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então a palavra de Deus, ela traz muito conforto para nós nesse sentido. Além dela esclarecer essa dúvida, dizendo que não, nem tudo é o diabo, mas ele sim vai estar todo o tempo procurando um motivo, vai estar ao derredor de nós, está nesse momento ao nosso derredor, buscando uma maneira de nos levar a um sofrimento. E Pedro então está dizendo, olha meus irmãos, fiquem atentos, quer evitar um sofrimento na sua vida? Quer sofrer menos, esteja sóbrio. Ajuste a sua visão nesse tempo. Ajuste o seu tato, a sua sensibilidade. Tenha equilíbrio. Saiba caminhar. Seja prudente. Esteja com seus ouvidos abertos. Seus sentidos todos certinhos, ajustadinhos. Seu corpo em pleno funcionamento. Seu espírito ajustado com Deus. Vigiem. Estejam vigilantes. Porque o inimigo está ao nosso redor. Tenho a esperança, a confiança de que vocês resistindo e permanecendo firmes, tudo vai dar certo. Porque muitos dos nossos irmãos estão passando pelos mesmos sofrimentos que nós. Então isso também nos traz esperança. Saber que nós não somos os únicos que estamos sofrendo. Isso renova a nossa fé e a nossa esperança.
Então por que Deus nos permite sofrer, pastor? Se não é o diabo, se nem tudo é o diabo, se nem tudo é Deus, se algumas coisas são os nossos pecados, mas nem tudo é a gente, por que Deus nos permite então sofrer? Por que a gente ainda sofre? Por que essa equação não fecha? Por que o problema não é resolvido? Vamos lá. Porque Deus nos aperfeiçoa através dos sofrimentos. Então, embora Deus não seja causador de todos os sofrimentos, muitos sejam consequências do pecado original, alguns sejam consequências do nosso afastamento de Deus, do nosso desprezo pela vontade de Deus, alguns sejam consequências da nossa falta de vigilância, das astutas ciladas de Satanás, ainda que isso tudo ocorra simultaneamente ou paralelamente, Deus nos aperfeiçoa através dos sofrimentos. Deus é extremamente pedagógico e Ele sabe usar as ferramentas que vão nos ensinar, que vão nos educar. E uma delas, em muitos momentos, Ele utiliza dos sofrimentos. Olha o que a palavra de Deus diz. E vós esqueceste da exortação que vos fala. Como a filhos, filho meu, não despreze a correção do Senhor. E não desfaleçam quando vocês forem corrigidos por Ele. Pois aquele a quem o Senhor ama, Ele também corrige. Deus, Ele vai açoitar a cada filho que recebe. Se vocês suportam o castigo, Deus vos trata como filhos. Pois qual o filho a quem o pai não corrige ou não castiga? Mas se vocês ficam sem correção, do qual todos são feitos participantes, então vocês são como os bastardos, e não como filhos. Além do mais, nós tivemos pais segundo a carne, que nos corrigiram. E nós, para esses, prestamos o devido respeito e reverência. Nós devemos, então, nos sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos e viver, porque aqueles, verdadeiramente por um tempo, nos corrigiram para o bem, como lhes parecia, segundo o seu entendimento. Mas esse, que é o Deus nosso Pai, nos corrige para vantagem, para aproveitamento, para que possamos ser participantes da sua santidade. Porém, nenhum castigo parece ser prazeroso no momento em que ele está ocorrendo. Nenhuma correção é boa no momento que ela está ocorrendo, não é verdade? Naquele momento ela é angustiante. Contudo, posteriormente, ela vai produzir um fruto pacífico de justiça para aqueles que foram exercitados por essa correção e por Deus. Hebreus capítulo 12, versos 5 a 11. Então assim, Deus, Ele sabe como nos corrigir, Ele sabe como nos aperfeiçoar. E aquilo que em muitos momentos é um castigo para nós, como a palavra de Deus diz, angustiante, de aflição, de dor, Deus pode estar usando essas ferramentas para nos aperfeiçoar, a fim de produzir em nós santidade, a fim de produzir em nós frutos pacíficos de justiça. Então a maneira com que Deus nos leva a sermos aperfeiçoados, sermos participantes da sua santidade, muitas vezes a gente não compreende. E o sofrimento pode ser uma dessas ferramentas. Às vezes as situações mais controversas que nós passamos nas nossas vidas pode nos levar a um nível de aperfeiçoamento. Eu tenho certeza que alguns de vocês que estão assistindo essa aula nesse momento, que vão ver esse vídeo posteriormente, vão se recordar, ou já estão se recordando, de momentos às quais você vivia conflitos terríveis na sua vida, de momentos aos quais você estava sofrendo profundamente, e nesses momentos você foi tocado por Deus. E ao passar daquela situação, com um olhar muito mais maduro, você pôde entender que tudo aquilo estava colaborando para que você fosse aperfeiçoado. E hoje você é uma pessoa muito melhor, hoje você é uma pessoa muito mais madura, hoje você é uma pessoa que tem condições, inclusive, de edificar a muitos na fé, por consequência de tudo aquilo que você viveu. Então Deus nos aperfeiçoa através dos sofrimentos. Outro aspecto que nós precisamos entender é que nós precisamos ser podados. E ao mesmo tempo que nós precisamos ser podados, nós precisamos confiar. E é isso que Jesus diz em João capítulo 15, versículo 1 e 2. Ele vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, Ele tira, e todo ramo que carrega fruto, Ele limpa, para que possa trazer ainda mais fruto. Esse processo de podar, de limpar uma árvore, a gente conhece muito bem, vai consistir em arrancar alguns galhos, alguns brotos, algumas cascas, aquilo que impede a árvore de dar ainda mais fruto. E o agricultor, o lavrador, aquele que
que entende, aquele que compreende a árvore e compreende o fruto, aquele que sabe do potencial da árvore, ele não tem medo de limpá-la. Sabe, se a gente vê alguém podando uma árvore, a gente talvez pense assim, poxa vida, um olhar de alguém ignorante por fora, fala assim, acabou com a árvore, não sobrou nada dela. Destruiu a árvore toda, estava tão bonita, estava tão vigorosa, cortou a árvore toda. Mas aquela pessoa que está ali fazendo aquele trabalho, ela compreende que no tempo certo, quando vier a estação certa, quando vier a chuva, quando vier o clima propício, aquela árvore vai começar então novamente a brotar. E ali onde havia dor, e ali onde havia marcas, e ali onde havia bichos, ali onde havia pragas, começa então novamente a brotar vida. E a partir daquela vida que começa a brotar ali, então ela começa a brotar mais frutos. E o fruto nada é do que uma extensão da vida. Aquela árvore que agora frutificou, ela tem potencial para gerar outras vidas, outras árvores. E assim somos nós. Não é à toa que Jesus escolheu esse exemplo, porque é bem didático. Muitas das vezes nós precisamos ser podados. Jesus não está dizendo aqui que quem precisa ser podado é aquele que não dá fruto. Jesus está dizendo que quem precisa ser podado é aquele que dá fruto. Olha o que ele está dizendo. Aquele que não dá fruto, simplesmente o lavrador tira, mas aquele que dá fruto, ele é limpo, ele é podado para que ele venha dar mais fruto. Então, às vezes a gente está vivendo uma fase espiritual, boa, legal, e a gente não entende por que algumas coisas acontecem com a gente, justamente por isso, porque o Senhor quer nos levar a frutificar ainda mais. De repente, como igreja, a gente está numa fase interessante, legal, como ministério, você começa a ver as coisas frutificarem, você começa a ver o resultado, fruto do penoso trabalho, do esforço, da obediência, a visão que Deus te deu, e de repente Deus vai lá e começa a limpar tudo de novo, porque Ele sabe do potencial que a árvore tem para gerar, e sabe que ela pode gerar ainda muito mais frutos, certo? Eu acredito que vocês estão me entendendo. Então assim, nós precisamos ser podados constantemente. Só que, ao mesmo tempo que nós precisamos ser podados, isso traz sofrimento. Então a gente precisa confiar de que muitos dos sofrimentos que nós estamos vivendo é o Senhor que está nos podando. E confiar que o Senhor, que é o lavrador, e nós somos as árvores, nós somos os ramos dessa videira, Ele sabe o que é melhor para nós. E que Ele vai fazer aquilo que é melhor para nós. E que Ele não vai permitir que a gente passe por um sofrimento que a gente não seja capaz de suportar. Amém? Então é tempo de confiar no Senhor e de suportar o sofrimento. Nós somos chamados para suportar o sofrimento. A provação que nós enfrentamos, ou as provações que nós enfrentamos nos dias, elas podem nos levar a alguns sofrimentos. Mas no final do processo ela colabora, sem sombra de dúvidas, para que sejamos aperfeiçoados. Olha o que a palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 1, verso 2 em diante. Meus irmãos, tende plena alegria quando vocês entrarem em muitas e variadas provas. Irmãos, olha que interessante, talvez esse seja um dos versículos mais controversos. Eu gosto de fazer essa referência. Porque, pensa bem, olha o que Tiago está dizendo. Vocês têm que ter plena alegria quando vocês entrarem em muitos e variados tipos de provações. Olha que interessante o que o apóstolo está dizendo para nós. Ele não está falando assim, irmãos, fiquem tranquilos, irmãos, fiquem firmes, resistam aí, fiquem tranquilamente quando vocês passarem por prova, não, porque isso vai passar, o choro dura uma noite, a alegria vem para amanhã. Não, ele está dizendo num nível diferente, está dizendo assim, tenham plena alegria. Então, tenham uma alegria completa, sejam alegres vigorosamente, estrondosamente, quando vocês entrarem num nível de muitas e variadas provações. Irmãos, isso aqui não é fácil de entender, mas é justamente isso que a Bíblia está dizendo. E aqui na frente ele continua dizendo por quê. Porque vocês sabem que a prova da sua fé fará vocês obterem paciência. Então ele está dizendo assim, vocês sabem, e nós deveríamos saber no dia de hoje, que a provação da nossa fé vai nos levar a um nível de paciência. E que essa paciência vai ter uma obra completa. Para que sejamos maduros e perfeitos, sem que nada nos falte. Então Tiago está dizendo, olha, é o seguinte, quando vocês estiverem enfrentando muitas provações, de todos os tipos, sabe? Quando o carro quebrar,
na hora de você ir para o serviço, e você não souber o que é o defeito, e você levar no mecânico e ter que gastar um dinheiro que você não pode, e aí ao mesmo tempo você pega o ônibus e dá tudo errado naquele dia, e aí você chega no seu serviço, tudo está fora de controle, e aí os seus filhos, a sua família começam a te trazer preocupações, e aí o seu ministério começa a ficar bagunçado, e você vem enfrentando provas de todos os tipos, variadas, muitas ao mesmo tempo. Tenham plena alegria, sejam alegres plenamente, porque vocês já deveriam entender que a fé que vocês estão exercitando nesse momento vai levar vocês a um nível de paciência ainda maior, e essa paciência vai completar a obra em vocês, para que vocês sejam maduros e perfeitos, e que sem que nada vos falte. Irmãos, isso é glorioso, isso nos traz esperança. E Tiago continua dizendo: bendito é o homem, a mulher, todo aquele que suporta as provas, porque uma vez que vocês tenham sido provados, vocês receberão a coroa da vida, a qual Deus prometeu àqueles que o amam. Então, independente de nós entendermos a razão do sofrimento, a consequência do sofrimento, de onde vem o sofrimento, se é o diabo ou se não é, suporte o sofrimento. Suporte com plena alegria. Deus nos deu essa promessa, Ele tem alegria para nós. Ele pode derramar alegria na sua vida. E ao suportarmos o sofrimento, ao suportarmos tudo isso, o Senhor está aperfeiçoando a obra dEle em nós. E Ele continua dizendo, ainda em 1 Pedro 5,10, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus os chamou para a sua eterna glória, depois que vocês tenham padecido um pouco, Ele mesmo vai aperfeiçoar vocês, vai confirmar, fortificar e fortalecer cada um de vocês. Amém? Então as promessas de Deus nos trazem esperança e nos ajudam a suportar todo o sofrimento. Deus, Ele providenciou para nós um fim, o fim de todo o sofrimento. Então, irmãos, diante de tudo que nós estamos aprendendo aqui nessa aula, que nós aprendemos nesse momento, nós precisamos guardar essa promessa, de que Deus providenciou para nós o fim de todo o sofrimento. Então, recapitulando algumas coisas, o sofrimento ele se torna um problema para nós a partir do momento que a gente começa a questionar: como pode um Deus bom, um Deus todo-poderoso, permitir o sofrimento e a maldade no mundo? Se Ele é todo-poderoso, se Ele é bom, por que Ele permite essas coisas? Não é verdade? A gente começa a questionar se a gente como cristão pode sofrer ou não. E Jesus, Ele nos garante que sim, que no mundo nós teríamos aflição, mas também nos garante que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu todo o sofrimento. Nós começamos a questionar se o sofrimento é consequência dos nossos pecados, pequenas transgressões, atitudes que nós cometemos no dia a dia, e nós entendemos que parte do sofrimento sim pode ser consequência disso, mas nem todo o sofrimento, para que isso não seja um fardo pesado para nós. Alguns dos sofrimentos é consequência da ruptura da relação do homem para com Deus, Adão e Eva, o pecado original. Alguns, sim, são consequências desses pecados, transgressões, a partir do momento que nós começamos a desprezar conscientemente a vontade de Deus, como o exemplo de Davi. Alguns desses sofrimentos são consequências da nossa falta de vigilância, de sobriedade com as sentas, com as ciladas de Satanás. Outros desses sofrimentos são inevitáveis e inexplicáveis. Mas nós precisamos ter firmes em nosso coração o entendimento de que Deus Ele nos aperfeiçoa através de tudo isso. Que Ele usa o sofrimento de forma pedagógica, didática, para nos fazer amadurecer. E temos em nosso coração, acima de tudo, a esperança de que Deus Ele providenciou um fim para todo e qualquer sofrimento. Hebreus capítulo 10, verso 36 em diante diz assim: vocês precisam perseverar. Perseverar de modo que, quando vocês tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Caminhando para o final dessa aula, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Hebreus capítulo 10 antecede a galeria da fé e a explicação a respeito do que é fé. Hebreus 11. E a gente sabe que essa divisão bíblica entre capítulos e versículos, ela não foi colocada ali originalmente. Ela foi colocada posteriormente nas traduções
para facilitar a nossa compreensão do texto. Mas quando a gente estuda afinco Hebreus capítulo 10 e 11, a gente sabe que boa parte do capítulo 10 está diretamente ligado ao 11. E que antes do autor ali introduzir o conceito de fé e a galeria da fé, ele traz a importância da gente entender qual era a nossa esperança. E a esperança que ele estava falando era justamente sobre isso que nós lemos aqui no 10 em diante, 10:36 em diante. Sobre a importância de perseverarmos, sobre a importância de vivermos de uma maneira a qual nós devemos fazer a vontade de Deus e nos lembrarmos de uma promessa, que em breve, aquele que vem virá e não demorará. E essa deve ser a nossa esperança, aí deve estar depositada a nossa fé. O justo vai viver pela fé. Que fé? Essa fé de que aquele que vem, em breve ele virá e que ele não demorará. E o autor está dizendo que o justo não deve retroceder. Retroceder de quê? Dessa promessa, de se lembrar que aquele que vem virá. E aqui o autor também está dizendo que Deus não se agrada daquele que retrocede. O que seria retroceder nesse contexto? Perdemos de vista a esperança de que Jesus irá voltar. Esse deve ser o centro da nossa fé. E esse é justamente a providência que Deus separou para todo sofrimento, a volta do seu Filho Jesus. Quando Jesus voltar para nos buscar na sua segunda vinda, Ele vai pôr fim a todo e qualquer sofrimento. Ele vai responder todo e qualquer questionamento a respeito desse assunto. E Ele já providenciou para nós. A palavra de Deus diz em Hebreus 11, que pela fé, quando os dois filhos de Adão, Caim e Abel, oferecem sacrifício, um ofereceu um sacrifício maior. Ele tinha uma esperança. Ele ofereceu um sacrifício que agradava ao Senhor. E eu acredito que Adão havia ensinado aos seus filhos a respeito disso, dizendo que um dia eles haviam rompido com a aliança que Deus havia estabelecido. Haviam sido expulsos do jardim, mas Deus havia feito uma promessa, que da mulher um dia viria um homem, um filho, que pisaria na cabeça da serpente e colocaria fim em todo sofrimento, e levaria a humanidade novamente para o Éden, para o jardim, para o lugar que Deus havia estabelecido. E eu acredito que foi por essa fé que aquele filho dele oferecia um sacrifício que agradava a Deus. Eu acredito que essa também era a esperança de Abraão. Não só de ver a sua descendência multiplicada pela terra, mas a esperança de que da sua descendência viria o Salvador do mundo. E essa tem que ser a nossa esperança. Deus, Ele providenciou um fim para todo sofrimento. E muito em breve Jesus virá para pôr fim em todo esse sofrimento. Então, meus irmãos, para finalizar essa aula, eu quero motivar você, diante de todo o sofrimento que você estiver vivendo. O mundo está sofrendo nesse momento. A gente está terminando, pela graça de Deus, uma pandemia, pondo fim a um ciclo de terrível sofrimento sobre a terra. Mas eu quero dizer para você nessa aula, tenham esperança. Tenham firmes a sua esperança em Deus. A vida, ela naturalmente ela é marcada pelo sofrimento. E aqui é uma citação de um livro que eu gosto muito. Esse sofrimento está presente quando uma mulher dá à luz, quando nós lutamos para suprir todas as nossas necessidades, quando nós lutamos para superar as frustrações ao longo da nossa vida. E no fim de tudo, quando nós despedimos desse mundo, daqueles que nós tanto amamos, ali está o sofrimento. Por mais que seja difícil de admitir, boa parte do nosso sofrimento é inevitável e inexplicável. Outra parte do nosso sofrimento talvez seja explicável e evitável. Inevitável porque nós vivemos num mundo caído e corrompido, não tem como fugir disso. Inexplicável porque nem sempre nós vamos ser capazes de discernir todos os mistérios da providência de Deus. Contudo, irmãos, todavia, existe uma parcela significativa do nosso sofrimento que nós podemos explicar, quando também nós podemos evitar. Isso resulta do nosso pecado, isso resulta da nossa responsabilidade, isso resulta da nossa falta de vigilância. Ao longo da nossa vida, nós devemos entender simplesmente que a esperança e não o sofrimento é a mensagem central do Evangelho e de toda a Escritura. A esperança, sim, deve ser a mensagem central. A esperança está naquele que passou por todo tipo de sofrimento na cruz, para transformar o nosso sofrimento em louvor. Lamentações capítulo 3, verso 26 diz: bom é ter esperança e aguardar tranquilo a salvação do Senhor. Amém? Então é isso. Eu quero orar com você mais uma vez, antes de encerrar essa aula.
Deus, nós damos graças ao Senhor por esta aula, Senhor Jesus. Damos graças ao Senhor por aquilo que tem sido esclarecido para nós nesse momento, através desse tempo de ensino. Te agradecemos por essa rica oportunidade, Senhor. E desde já eu quero abençoar cada pessoa que foi ministrada através desse ensinamento, Pai. E pedir ao Senhor, Pai, que a gente venha ter força para suportar todo o sofrimento. Aquilo que nós não conseguimos explicar e aquilo que nós não conseguimos evitar, que ainda assim nós venhamos ter fé, que o Senhor está conosco, que ainda assim nós venhamos convergir o olhar de tudo isso para a esperança que nos foi posta. Sabemos que aquele que vem virá e sabemos que esperar no Senhor é a melhor coisa que nós devemos fazer. Por isso eu peço ao Senhor, nos ajude, Pai, nos aperfeiçoe e que se algum de nós aqui nesse momento estiver sofrendo, que a paz que excede todo entendimento venha encher os nossos corações para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Então, muito obrigado por esse tempo que você esteve aqui conosco. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, nos procure a mim ou cada um dos professores dessa escola. E eu quero agradecer a sua atenção, a sua participação e quero desejar um ótimo tempo de ensino, de conhecimento, que tudo que você aprendeu seja extremamente usado na sua vida e que seja proveitoso para toda a sua história. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado.